Bem-vindos ao Radar das Seleções, eu sou o Meca, esse é meu parceiro Rick, e hoje o assunto do vídeo é polêmico. Hoje vamos falar de Neymar Júnior. Deve ou não deve ir para a Copa do Mundo, né? Hoje é um vídeo um pouco diferente, já é um vídeo de debate, né? Hoje a gente vai explorar alguns pontos do porquê eu acho que ele deve ir para a Copa do Mundo, e o Rick do porquê ele não deve ir para a Copa do Mundo, né? É isso mesmo, a gente vai debater nossos pontos aqui, fazer como se fosse uma defesazinha, um apoio para ele, outros a gente vai dar uma hora e falar assim, não acho que ele deve ir por causa disso, então a gente vai fazer essa dinâmica e vai ser bem legal pra gente fazer o veredito aqui dele. Para começo de conversa, eu acho que esse assunto não existe um certo e errado, né? Acho que os dois lados têm opiniões, têm argumentos, né? A questão é justamente, acho que qualquer decisão que o Ancelotti tomar lá no dia 18 de maio seja coerente por um lado ou outro, né? Não tem muita essa questão de absurdo, eu acho, na minha visão. Então, a gente tá falando de um jogador que é um grande jogador, a gente tá falando de um jogador assim que é um absurdo ser convocado, mas que tem realmente essa fase, que tá vivendo uma coisa diferente, então a gente tem essa percepção, mas não é um absurdo as decisões, né? Então a gente sabe que pode acontecer de ir, como pode não acontecer de não ir e não vai ser uma coisa absurda que vai chocar o mundo inteiro. O principal motivo que, na minha visão, eu levaria ele é muito mais pelo dia a dia também. Porque, querendo ou não, ele é um jogador geracional nesse sentido, né? Ele foi a referência, né, para a maioria da molecada que está hoje na seleção brasileira, né? A gente pega, por exemplo, o próprio Vinícius Júnior, tem ele como ídolo, o próprio Estevão, mesmo que não vai para a Copa do Mundo, é um jogador que tem ele como ídolo. Então, para você ver como ele tem esse respeito, essa idolatria por parte dos jogadores. Então, de certa forma, o cara tá ali no dia a dia, é um sinônimo de inspiração, um cara de parceria, ou e esse cara vai me ajudar aqui no dia a dia, vai me dar dicas, teve vivido 3 Copas do Mundo, 3 situações diferentes de Copas do Mundo. Então, nessa questão do vestiário, além também da idolatria, tem a questão da amizade também, né? Ele é muito amigo do Marquinhos, do próprio Vini, do Alisson, do Casemiro. Então, nesse sentido de vestiário, do dia a dia, eu acho que é um jogador muito importante, né? A gente vê como tem casos realmente que, pô, esse jogador é importante para o dia a dia. Existe até a polêmica do Danilo ir para a Copa do Mundo, né? Muito por esse lado também, né? Ele tem esse lado de vestiário, de liderança. Não acho errado, né? Levar o Danilo, né? Mas o levaria o Neymar também por uma situação semelhante nesse sentido. Ao longo da história das convocações da Copa do Mundo, a gente sabe que é fato que tem jogadores que o técnico prefere levar ele porque ele é um jogador que num treino vai ajudar, ele é bom de grupo, ele é bom de preleição, ele é um líder nato, não só pela qualidade técnica e tática dele, né? Tem essa questão da qualidade mental dele de liderança. Então, por esse lado, é uma coisa importante, né? Mas o que pode entrar assim no meio também é também essa questão desse ambiente ser muito amigável para ele e acaba gerando uma descontração também. Tem essa questão, ele não tá 100% apto, então pode gerar uma descontração de estar ele tendo lá. Não é dizendo que ele vai causar no grupo, não é querendo causar essa polêmica que ele vai bagunçar no grupo, mas é essa questão do jeito dele mesmo de poder criar alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, mexer, né, com o ambiente de uma forma que possa descontrair os jogadores. Você fala, tipo assim, por parte dos jogadores, por exemplo, o próprio Vinícius Júnior, né? Talvez tendo o Neymar ali, ele sinta um pouco mais seguro para se soltar, até por ter um divisor de responsabilidade ali. Mas ao mesmo tempo você fala que, opa, não, então agora a responsabilidade não é minha, é Isso, dele, é mais exatamente. culpa dele. Tipo assim, você ou querer, por exemplo, tocar excessivamente a bola pra ele, como acontece em algumas seleções que tem um jogador que é a No próprio referência, né? Santos mesmo, eu acho que algumas vezes Isso. acontece isso, né? Isso, então, tipo assim, o jogador, entre o Vinícius Júnior, por exemplo, não é que vai acontecer isso, mas entre ele poder tentar um chute ou rolar a bola pro Neymar chutar e acaba ele perdendo a bola, ele pode tentar fazer isso pra ter essa questão, pô, não tô confiante nessa partida, já não venho de partidas boas finalizando bem, eu rolo a bola pra ele, transfiro a responsabilidade pra ele e ele acaba não tendo um desfecho bom no lance, e aí joga toda a culpa pro outro jogador, né? Então acho que tem essa questão que assusta um pouco também, porque a gente sabe que por ele ser um craque, por ele ser um jogador com toda a história na seleção, todo mundo quer que ele participe bastante do jogo. E a gente vê isso nos jogos, né? A gente vê que os jogadores às vezes querem que ele participe bastante, né? Dá a bola nele um pouco mais atrás, um pouco fora de posição. Então tem essa questão que pode preocupar um pouco. Na minha visão, tipo assim, é, já é um ambiente conturbado, já está um ambiente ruim, o ciclo foi ruim, os jogadores estão pressionados,
Na minha visão, o desempenho do Vinícius Júnior é abaixo muito pelo lado psicológico, talvez por sentir a pressão de ser o protagonista. Na minha visão, pode ter esses pontos negativos de ter o Neymar por esse lado, mas também, na minha visão, tem uns pontos positivos, até certo ponto, você ter o jogador ali também para te trazer essa confiança, igual foi o Vinícius Júnior na última Copa do Mundo. Claro que o contexto ali, o Neymar era titular, hoje o Neymar já não vai ser. Então não tem essa divisão dentro de campo. Mas é um jogador que, na minha visão, no dia a dia, traria essa segurança, né? Teria alguns pontos contras, mas na minha visão teria alguns prós. E dentro do contexto que a gente vive hoje, todo conturbado, na minha visão vale o risco, entendeu? Entendi, já é Já um tá meio ambiente que. caótico, né? Então, É, teoricamente, não seria algo que vai desandar de vez, porque já foi um ciclo que não era como a gente queria que fosse, né? sim. Dentro de campo eu entendo que já é fato, não vai ser titular, e eu concordo com isso. Realmente hoje o time não tem que ser para ele ou com ele de titular. Ele tem que ser um jogador dentro de campo que agregue no momento que ele entrar, nos contextos que ele entrar. E aí tem dois pontos: o lado físico, que é uma situação que o Ancelotti sempre debateu muito, né? Sempre bateu muito nessa tecla, o que ele tem melhorado. Né? Teve 4 jogos em sequência, 90 minutos, tem ajudado bastante voltando ali algumas vezes, né? Pressionando. Então, nesse lado físico, ele teve uma melhora. Significa que ele está no auge que o Ancelotti espera? Não sei, mas que teve uma melhora, teve. Só que atrelado a isso, a gente imaginava que a parte técnica ele teria aprimorado, mas se tornou uma preocupação também, né? Então, tem alguns lances que são muito questionáveis, por exemplo, às vezes um drible para trás, igual aconteceu no jogo contra o Fluminense. Então, são coisas questionáveis que não, assim, numa Copa do Mundo, é um detalhe que pode realmente gerar um lance perigoso, pode gerar um erro grave que pode preocupar, porque às vezes ele tá tão nervoso de querer decidir a partida, que no Santos, ele vive um contexto no Santos muito É, diferente, né? Tudo gira em torno dele no Santos, né? O Santos não vive um bom momento na temporada. O Santos teve um empate contra o Recoleta, que foi assim um turbilhão de emoções, né? Teve aquele gol perdido dele, então tudo gira em torno disso. Então acaba que o nervosismo de ele querer resolver pode se tornar também o maior inimigo dele, que é tentar ações sozinho, então tá num 3-2, ele quer tentar chutar, ou em vez de não estar tá com a confiança de chutar, ele vai tocar no companheiro e acaba sendo um passe mais forte, perde uma grande chance, que no passado ele já teria essa confiança de chutar, então acho que é uma questão de com ele mesmo, a briga dele pra mim é com ele mesmo, uma coisa consigo dele mesmo. o contexto do Santos, na minha visão, influencia muito nisso. Muito, não o contexto de jogadores, mas o contexto do time mesmo. Ele cresceu não vivenciando essa fase que ele está vivendo hoje. Ele cresceu num Santos que encantava, que jogava bem, que ganhava títulos. Aí ele foi para o Barcelona, que briga por título todo ano, por mais que teve eliminações vexaminosas ali em alguns momentos na Champions League, até enquanto ele estava lá, tal. Mas não todo era um time favorito, com grandes jogadores, que ganhava espanhol, Sempre tava ganhava em Copa do finais, Rei, sempre tava disputando disputava título. finais. PSG também, então hoje ele vive um contexto no Santos que nada dá certo. Um time que briga para não cair, um time que briga ali com, com a bola de fato no jogo, assim. Então você entende que é um contexto que ele nunca vivenciou, é um tipo de emoção, de sentimento diferente. E atrelado a isso, né, ele sabe o que ele vivenciou nos últimos anos, ele sabe que a situação dele não é fácil e o medo de não ir para a Copa é muito claro também. Então, eu acho que isso influencia. Bate o desespero, pô, tô num time abaixo tecnicamente, não tô na melhor fase física, talvez seja realmente a minha última Copa na carreira, mas pode ser que a última já tenha sido, então não sei como é que vai ser, eu sou incerto na lista, tem jogadores à frente, eu acho que isso vai bater nesse desespero, vai tendo tomada de decisões ruins. Por um lado, isso me preocupa, porque é um jogador que realmente mostra uma instabilidade mental nesse sentido, nesse momento. Pode ser que ele seja convocado, ele relaxe, ele, agora estou tranquilo, jogue mais leve e tal, mas é uma situação incerta. Mas como eu falei, eu acho que pelo contexto que a gente vivenciou no ciclo, atrelado a algumas lesões até de jogadores importantes agora, na minha visão, vale o risco, pelo menos para ter ele no grupo, para ser esse nono atacante, né? Para ser um jogador contextual. Não vai ser o cara que vai jogar todos os jogos, né? Vai ser um jogo aqui, um jogo ali, os últimos 20, 30 minutos, e é isso, entendeu? Então, ainda mais com as lesões, né, que a gente teve na seleção agora, pode ser que ele acabe até ganhando mais força ainda, né? Então, assim,
esse contexto da carreira dele, que a gente sabe, o Neymar sempre foi um jogador que emocionalmente viveu sempre altos e baixos, né? Mesmo no alto, ele sempre foi um jogador que é mais explosivo, um jogador que É. apoiou muito na carreira, então ele sempre teve esse lado assim, toma muito cartão, tem esse descontrole, só que assim, você vivendo isso no auge, é muito mais fácil, né? Você tá com o placar a seu favor, você consegue driblar, você consegue dar uma provocação no adversário e vai ser muito mais tranquilo. Agora, quando você tá perdendo e você precisa buscar isso, sair dessa mesmice, é o que se torna difícil, né? E os holofotes todos vão estar nele, não tem como. O Santos hoje é ele, né? A alma do Santos é ele. Então, se ele ficar fora de uma partida, vai ser comentado porque. Se ele for em algum lugar, vai ser comentado porque, igual aconteceu de. Ah, fez uma aparição na Kings League, então vamos comentar porque que ele veio apareceu lá. Então, todo esse contexto do time tá mal, porque se o time tivesse bem, de repente, no meio de tabela pra cima, alguns Uhum, comentários não teriam falado, ah, ele foi poupado no jogo da Sul-Americana, não teria sido tanto comentado, mas como o time vive e precisa que ele jogue, vai ser um contexto muito uhum. assim. Então ele tem que saber lidar muito bem com essa questão emocional dele, até porque na Copa do Depressão. Mundo a pressão não vai ser só da torcida ali, vai ser do ambiente inteiro, né? Os adversários vão provocar o tempo todo ele, porque se ele jogar, todo mundo sabe que ele vai, é um jogador que pilha fácil. Então, sei lá, um Brasil e Inglaterra, um Brasil e França, vai ter uma provocação. Os jogadores já vão saber como eles estão. Até através por instrução, a conversa fala assim, ó, pô, se ele entrar, vamos tirar ele do sério, vamos desequilibrar ele de alguma forma. Então, esse mental dele também preocupa um pouco de ele estar preparado assim pra não de repente começar a ficar irritado, toma uma falta, alguma coisa e revida com uma porrada no jogador, é expulso, toma de repente dois amarelos, fica fora da próxima fase. Então é muito perigoso isso. Sobre essa questão de minutagem, uma coisa que eu vejo muitas pessoas comentarem em redes sociais, mídias e até né, o WhatsApp, né, grupos de amigos em futebol, assim, o pessoal cobra muito, ah, ele não consegue jogar 5 6 jogos 90 minutos, ele vai conseguir jogar 8 em Copa do Mundo? O que você acha sobre essa questão de minutagem, assim, dele? Se você pegar o. Eu tava até olhando aqui a tabela no SofaScore, se você pegar os últimos jogos dele, vários ele jogou por 90 minutos mesmo, ele não foi substituído. Então, É, assim, se você pegasse o Neymar do Paulistão, no Paulistão ele realmente tava voltando de lesão, ele foi jogar só lá pro mata-mata, né? Até no final do ano passado que ele tava jogando às vezes 30, 40 minutos por partida, mas agora essa questão de jogar os 90 minutos, ele vem jogando desde quase do mata-mata ali do Paulistão, né? é. Então, no Brasileirão ele jogou, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito partidas com 90 minutos e uma com 88 minutos. Então, assim, eu acho que nisso ele cresceu fisicamente, isso é fato, né? Até o. Teve comentaristas comentando, falando que, não, fisicamente ele tá muito diferente do que ele tava. Ele tá conseguindo correr, ele não tá mais daquele jeito também. Acho que muito indisciplinado taticamente, porque quando ele voltou a jogar, até naquele jogo contra o Novo Horizontino, ele vinha buscar muito bola lá atrás. Tinha até aquele vídeo que passava de ele todo indo o time para trás, ele na saída o time dava um chutão para frente, e aí ficava com um buraco É. no meio. Então acho que isso ele foi ajustando de novo e percebendo que não tem como ele ficar jogando fora de posição porque não vai adiantar. É besteira ele vir lá buscar, ele não tem mais essa idade, ele vai se desgastar, ele vai correr errado e vai sofrer lesão novamente. Então acho que de minutagem é uma checklist que passa ok, porque ele tá jogando 90 minutos. É que eu vejo muita gente tá comentando, tipo assim, menosprezando essa questão de controle de carga, acho que é algo ruim. Sendo que, assim, é natural, né? Qualquer jogador faz. Dando exemplo, o Marquinhos mesmo no PSG, esse mês de abril, a gente já tá dia 27 de abril, já tá acabando o mês. Ele jogou 3 jogos esse mês, os dois contra o Liverpool e um contra o Nantes. Os outros dois ou três, agora não me lembro, ele foi banco justamente para ter esse controle de carga também. Então, são os jogadores no futebol mundial, ainda mais com a quantidade de lesionados que a gente tá vendo, é de suma importância. E eu rezo todo dia para que todo jogador do Brasil faça esse controle de carga. A gente já perdeu 3 ou 4 jogadores para a Copa, eu não quero perder mais. Mas falando de minutagem, eu até fiz um levantamento na Argentina, campeã do mundo. Qual foi a minutagem dos jogadores no geral? Você pega, por exemplo, foram 7 jogos, né? Só que dois desses 7 jogos tiveram prorrogação, então você tem uma média maior do que 7 jogos jogados, né? Levando em consideração 90 minutos. Metade, né? É como se fosse 4 jogos, né? Se for levar esses outros 60 minutos, né? Quase 8 jogos. Então eu peguei essa régua de avaliação. Apenas 11 jogadores da Argentina tiveram uma média superior de minutagem a 4 jogos, que é praticamente o time titular deles. Você tem o Dibu Martinez, o Messi e o Otamendi, que jogaram todos os minutos da Argentina na Copa do Mundo, jogaram todos os jogos titulares, nunca foram substituídos.
E você tem o meio-campo titular, depois o Enzo McAllister, o Romero na zaga, o Álvares no ataque, junto com o Molina da lateral direita, e os dois laterais esquerdos, Acun e Tagliafico, tiveram essa média acima de 4 minutos. Todos os outros jogadores argentinos, ou seja, todos os outros 15 jogadores, tiveram uma média de minutagem abaixo de 4 jogos. Né? Então, essa questão que o pessoal fala que ele tem que jogar 8 jogos seguidos, 90, para se provar na Copa, para que tem que ir para a Copa. Não, não há necessidade disso, na minha visão. Até porque da Argentina, os atacantes Almada, Correia e Dybala tiveram menos de 20 minutos na última Copa do Mundo. Somados, né, o Dybala teve 16 minutos, o Correia 4 e o Almada 6, sendo que o Almada e o Correia entraram só naquele jogo contra a Croácia, o jogo já 3-0, ou seja, só entraram para tipo, tô Tá entrando na Copa, aí, hein? Então, assim, não é essa necessidade tão grande de que ele tem que jogar 8 jogos seguidos, 90 minutos. Realmente, ele tem que se provar fisicamente, teve essa evolução, e eu acho que essa evolução, não sei como é que é o interno, mas perante o contexto de quem ele é, na minha visão, já é o suficiente, talvez ali do esperado. Tecnicamente está abaixo, né, nesse sentido, claro, mas fisicamente, dentro dos padrões, acho que já está dentro do ok, né, não tem tanta margem negativa, né. Então, até pensando, se você pensar assim, fisiologicamente, não quer dizer que o jogador jogue 90 minutos, que ele tá bem, porque depende de um jogador que ele não é tão ativo em campo, e por isso às vezes ele consegue ficar até mais que 90 minutos. Tem jogador que às vezes joga 40, 45 minutos, porque o jogador é muito ativo em campo, ele se desgasta mais rápido, ele é um jogador que tem uma explosão, mas se desgasta mais rápido. Então isso vai muito do tipo do jogador também, né? Então, é o que eu falo, não quer dizer que a minutagem, ele tem 1.000 minutos nos últimos jogos, mas. E aí, o que isso quer dizer? É, Então não é uma com a garantia, intensidade mas também, né. também não é uma coisa, ele tem 600 minutos, então o que tem 1.000 vai ser convocado. Não, porque senão, assim, às vezes um cara que joga num time menor, que não é substituído, ele ia estar na seleção, né? Ele tem uma concorrência muito menor, né? Então a minutagem não é assim que a gente analisa, né? Então acho que o importante da minutagem é estar jogando, mas tem que ser minutos efetivos, né? E coisa que ele vem fazendo, né? Isso ele evoluiu, isso é de fato. Isso qualquer pessoa que seja contra ou super a favor, né? Tem que ser ali mais equilibrado e pensar, não, isso ele melhorou, isso é unanimidade. Sob o olhar e a perspectiva do Ancelotti, eu tenho uma dúvida sobre uma fala dele, quando, na última data FIFA mesmo, acho, que ele fala a respeito do Neymar. Eu lembro, foi na última data FIFA, porque eu lembro que foi logo no dia seguinte em relação àquele jogo contra o Corinthians que ele jogou, que foi um péssimo jogo, ele jogou muito mal. Para mim, foi o pior jogo que ele teve, talvez, na carreira. Se duvidar ali, se não for o pior, ali top 3, top 5 piores da carreira. Aquele contra o Corinthians foi muito Foi abaixo. muito abaixo Naque, mesmo. naquela segunda-feira, no dia seguinte ao jogo, o Ancelotti ele fala abertamente, tipo assim, Neymar vem bem tecnicamente, o problema dele é fisicamente. Quando ele fala isso depois do jogo contra o Corinthians, depois de um também que vinha daquela partida contra o Novo Horizontino, que também foi mal, você fala, pô, isso aí tá suficiente tecnicamente para convocar. De lá para cá ele teve uma evolução, apesar de estar mais abaixo, também tá abaixo, ele teve uma evolução. Então, perante essa fala dele, que ali não foi perguntado tecnicamente, ele fala que tecnicamente ele tá bem, e você olha e fala, pô, será que então, para no olhar dele é o suficiente, né? De repente, É o modelo de duvidoso, né? jogo dele, pelo modelo de jogo que, sei lá, o Cancelotti tem em mente, planejando com ele, fala, pô, se isso que ele tá jogando tecnicamente é suficiente, ele acredita que de repente ele vai jogar 30 minutos e desses 30 minutos ele vai ser muito útil pra uma partida que de repente tá um 0-0 ou uma partida até ganhando pra ser um jogador que vai aproveitar o espaço do adversário, né? Então, é isso que ele deve enxergar, né? Porque de fato ele tem lapsos assim que realmente são fora da caixinha, né? Você pega os 90 minutos ele pode estar jogando muito mal, igual o jogo contra o Remo. Jogou mal. Só que ele teve dois lapsos ali, que foi o passe para o Tassiano e o passe para encontrar o Escobar ali nas costas da defesa. Você fala, pô, realmente, Igual ele contra o tem. Vasco, às Eu vezes, não ele sei achou. se o Ancelotti conta com isso, Igual né? contra o Vasco, né? Pegou 2 gols que decidiu a partida, né? Não é uma partida que ele foi brilhante, que ele foi o melhor primor técnico, mas ele decidiu a partida com 2 gols, né? A partida que Sim. o Vasco chegou até a empatar e decidiu a partida. Então, assim, se isso que o Celotti vê que ele é um jogador de estrela que pode decidir, provavelmente deve ser para esse segundo tempo, pensando justamente nisso, né? Em partidas que ou vai precisar segurar o resultado, aproveitar a falha do adversário, jogar na transição do adversário, porque realmente ele tem essa, por mais que não seja o mesmo, ele tem esse arraste, né? Esse drible que a gente É. sabe que ele consegue fazer ainda, né?
uma técnica que os outros jogadores não têm, que são diferentes de todos os jogadores da seleção, né? Um tipo de drible diferente, né? Partindo do pressuposto é que agora o Estevão tá machucado, a gente não sabe como é que ele vai reconfigurar as vagas ali, fazer uma adaptação, não sei se ele vai deixar só o Luiz Henrique na direita, ou ele vai jogar o Rafinha para lá, a gente não tem muita essa certeza. Ou até mesmo mudar essa vaga para o meio campo, né, igual muita gente está cogitando. Mas partindo desse pressuposto, assim, você acha que ele teria essa vaga, assim, ainda mais com a lesão do Estevão? Acho que com o Estevão e o Rodrigo, se não tivesse lesionado, ele não iria. Mas com os dois machucados, assim, na minha visão, abre uma vaga no meio e até, de certa forma, um nome que eu gostaria de destacar depois, mas eu queria ouvir da sua opinião a respeito ali. Se abre uma vaga, né? Acho que com certeza abre sim, ainda mais porque você pensando assim, pô, você já tem jogadores com a característica, né, do Estevam, assim, que podem fazer, né? Então, o Neymar, você ganharia no meio-campo um jogador de criação, que, assim, a gente pode ter ausência, porque tem o Bruno Guimarães voltando de lesão, os jogadores que a gente não sabe como tá jogando, né? Então, tendo um jogador que tá apto jogando, seria uma criação legal, um jogador diferente na criação. Então, acho que a lesão ajuda ele sim a subir nesse rankingzinho, né, de ser convocado, como a gente já tinha comentado nos vídeos nossos sobre a seleção. Por mais que ele não é mais ponta, ele não vai disputar a posição, mas partindo do pressuposto, a gente perde um ponta, né? Não teve outros pontos a serem testados com regularidade, Não. né? Porque a gente já perdeu dois, Estevão e Rodrigo. Qual desses, além dos que já estão Vini, Rafinha, Estevão, Martinelli e Luiz Henrique, foram convocados? O Samuel Lino, que eu acho que não tem chance, o Anthony, que nem chegou a entrar, E tem problema e o físico? Ryan, que foi pouca coisa. Só que aí partindo, vamos entender, característica, o Estevão é um jogador muito de espaço curto, bola muito próxima do pé, até de certa forma tendenciando a centralizar, muitas vezes para se tornar esse ponto armador, né? Aí você tem, se você trazer os pontos direitos hoje que sobram na seleção, o Luiz Henrique ele não é esse ponto, ele é um ponto de amplitude, de explosão, de botar a bola na frente e correr, De né? Essa transição, né? característica de força Força. física. Isso, força. O Rafinha, ele faz esse movimento para centralizar, mas é um movimento sem bola, para pisar na área, não é um cara de espaço curto, de refino. Né? O Ryan, característica semelhante ao Luiz Henrique. Então, se você perde o Estevão, você perde, além de um ponta, você perde um jogador criativo, né? Um jogador de espaço curto, que hoje na seleção, na minha visão, no setor ofensivo, talvez só o Cunha, mas o Cunha não é tão habilidoso, não é tão rápido, tão ágil nesse sentido. Então, isso eu acho que faz dois jogadores ganharem muito potencial. O Paquetá e o próprio Neymar. O Paquetá porque ele já jogou assim naquele jogo contra o Japão. Né? O Ancelotti tinha o Luiz Henrique e Martinelli, ele jogou o Paquetá fazendo essa função com espaço curto, flutuando. Então, isso eu acho que até o Paquetá a gente pode deixar um pouco mais para frente para comentar sobre isso, o Paquetá ganha bastante força. Mas o Neymar, até por ser esse jogador também, de ser a característica de criação, por mais que seja uma posição diferente do Estevão, acho que ganha potencial. Então, e quem se comentou do Ryan? O Ryan ele é um ponta alto, né? Então ele tem características parecidas com o do Luiz Henrique, então não faria muito sentido trazer outro jogador assim. Então, realmente, ele vai ganhar a força com isso, né? Que você comentou, uma característica diferente, não testou outros pontas, e os que testou já estão descartados, já não ver, né? Porque é o Samuel Lino, o Anthony, jogadores que, um por decair um pouquinho mais, e outro por questão física, né? Até pro Lancelotti não, às vezes não gostar Até tanto do não jogo agradou, dele, né? né? Não agradou, não foi o que queria, então acho que, pensando todo nesse contexto, nesse universo de próximos jogadores que tem para ser convocado, seria muito mais útil ter o Neymar, né, nessa questão, né? Sim. Mas falando sobre um ponto geral, né? Realmente virou uma questão muito extremista nesse sentido de debate, assim, né? A gente acha que as duas opiniões são válidas, Tá né? uma Eu, guerra, né? Tá leva- dividido. eu levaria, você não levaria, mas é, é um debate bem interessante, né, de se ter, cara. Mesmo eu sendo, assim, já ter falado que não levaria por algumas coisas, mas mesmo assim eu Sim, consigo debater a favor dele, porque eu consigo entender o lado de também levar, porque a gente sabe que o Ancelotti vai com certeza ter um jogador do nível dele e tá monitorando jogo a jogo, então ele mais do que nunca vai saber se pro modelo de jogo dele, que nem eu falei, pro segundo tempo, uma partida que precisa segurar, uma partida que tá precisando de uma vitória, ele vai ter esse jogador que vai explorar espaço, então é tudo pensado, é tudo uma coisa, é um jogo xadrez, né? É a peça que vai encaixar melhor, né?
óbvio que ele quer. Se ele não quisesse, ele não teria marcado de no jogo Mirassol e Santos, Sim, né? sim, e, tipo, Entendeu? ou ele, se ele não quisesse mesmo, ele falaria abertamente, ó, não vou convocar ele, ele tá descartado da Copa do Mundo e acabou, não precisava ficar enrolando se ele quisesse falar. Ele poderia falar isso, porque a gente sabe que nível pra ir bancar isso, ele tem isso pra falar. Se ele quisesse, ele podia Ele simplesmente não tá falar nem aí isso. pra pressão, né? Porque ele não, além de tudo, ele Fora. tem a questão diferente, né? Ele não é ele não é brasileiro, ele não tem aquela Tá? pressão própria de ser brasileiro que vai sofrer. Se der errado, ele pode ir embora e acabou, pronto, ele não vai estar mais no Tá. Brasil aqui. Até no sentido, tipo assim, beleza, vocês me contrataram com o intuito de eu bancar o que quiser. Você quer me deixar por causa disso? Então, tô indo embora, tchau e Então, né, benção. Pra fazer ele o não vai mudar quê? nada. Tipo, não vai interferir Ele nada já na tá carreira no dele igual. final daquele modo final de carreira que tá no. Foda-se, aceita qualquer coisa. Sim, sim. Mas partindo desse pressuposto, tudo isso que a gente falou assim, qual que você acha que vai ser a definição final? Eu sei que é muito difícil falar hoje, né? Porque apesar da convocação ser dia 18, tá chegando, tem muito tempo até lá, né? São um pouco mais de 3 semanas, mas também até a Copa do Mundo. Pode ser que durante esse período do dia 18 até o dia 11 de junho, pode ser que aconteçam outros cortes também, que algumas alterações precisam ser acontecidas. Mas hoje, qual que é o cenário assim na cabeça do Ancelotti, Ah, eu na diria sua uma concepção? porcentagem, diria uma porcentagem. Eu diria que, diante das lesões, diante do cenário hoje, eu diria que tá 60-40 para ele ser convocado. Aí, ó, é diferente. Você não levaria, mas você acha que ele mais iria do que não. Sim, Eu, sim. eu levaria, eu acho que ele tá mais para não ir do que ir. Aí, ó, ficou invertido aqui. É, eu acho que Ficou- o cenário hoje ele não ir. É, partindo do pressuposto que no ataque, tirando o Estevão, a gente tem 6 garantidos, e o Ancelotti quer levar um 9 de área, igual ele já falou, seria o Igor Thiago, O Igor ou Thiago veio muito bem, né, é, o Igor é a Thiago criou essa sétima dúvida, vaga, né? sobram duas. Aí você tem o Hendrick, que também é um cara de pressão popular, um cara que entrou e pediu passagem, e também é um cara que, com a ausência do Estevão, quem sabe pode jogar um pouquinho ali na direita, por mais que o Ancelotti inicialmente falou que não pensasse ali. Opa, agora eu vou ter que cogitar um pouco. Então sobraria uma vaga, sendo que essa vaga pode ir para o meio. Você tem o Casemiro, o Fabinho, o Bruno Guimarães, e a princípio era André e Paquetá, mas o Danilo pediu passagem, um dos dois ia rodar. O André ele gosta muito, o Paquetá ele gosta muito. Agora, com essa vaga do Estevão e pensando no Paquetá podendo até fazer um pouco dessa função, ele, opa, né, posso abrir essa vaga no meio. Então, eu acho que hoje o cenário seria nesse sentido, né? Não sei como é que também o Ancelotti está avaliando essa questão do João Pedro, como é É, que então, ele, porque o João essa Pedro queda de vem numa desempenho. queda. O João Pedro ele vem numa queda assim decrescente absurda, né? Se a gente pegar assim, desde o Muito. Mundial de Clubes, que foi aquela exibição boa dele, classe assim, absurda, aí vem descendo, descendo, descendo até chegar nesse ponto que tá hoje, né? Então, Na fisicamente realidade, abaixo também, né? Tem essa questão. Então na acho realidade, ele que oscilou também, porque, tipo assim, depois do Super Mundial, ele começou a cair muito de rendimento. Aí chegou esse técnico novo, que é o Rosenier, né? Agora tá demitido. tem E mentira, aí ele né? teve um boom ali de E isso, ele novo fez bastante gol, em né, janeiro e no curto fevereiro. espaço. Deu um boom de novo, só que aí depois caiu de novo. Isso E é aí ruim, eu, né? E aí eu vou ser justo até com a minha opinião. Quando o ano passado eu criticava o Luiz Henrique, que eu falava, cara, ele só foi bem ele no jogo contra Chile e Peru, né? Os restantes dos jogos que ele jogou, ele foi muito mal. O jogo contra o Japão, ele foi muito mal. O jogo contra a Tunísia, ele entrou mal. Outros jogos que ele tinha jogado até com o Dorival, Uruguai, Equador, ele tinha ido mal. Ele jogava contra o Chile e Peru. E hoje o João Pedro, querendo ou não, com o Ancelotti, ele jogou bem só contra o Chile. Os outros jogos que ele jogou, ele foi mal, inclusive nessa última data FIFA. Então é um ponto crítico também, né? Até certo ponto, para o Neymar entrar e o É, Ancelotti entendeu, pô. o jogador que oscila muito, ele às vezes é muito pior do que você ter um jogador que já é histórico na seleção, que veio de uma oscilação, mas que a gente sabe como joga, a gente já tem o material dele na seleção. Agora, o João Pedro é inconstante do jeito que tá, fica muito difícil defender ele, assim, falar, pô, tem alguma coisa que dá pra ele fazer. Porque essa inconstância vai atrapalhar demais o jogador. A gente já falou, a gente já tem problema mental na seleção, claro, assim, de medo, de bloqueio. E um jogador que não tá 100% assim e tá oscilando pode gerar esse problema, né? Pode ser um jogador que venha fazer partida muito abaixo, uma partida que vai atrapalhar a equipe, então às vezes é melhor deixar de fora e convocar um cara que já conhece a seleção, que já tem um nível um pouco mais alto na seleção, que pelo menos a gente sabe que mesmo oscilando ele pode garantir, né? Bom, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Nós trouxemos alguns argumentos, né, das situações que estão acontecendo recentemente. Confesso que eu estou muito ansioso para essa convocação do dia 18, o que o Ancelotti vai fazer, não só em relação ao Neymar, mas também outras peças, né, a serem definidas. A gente vai fazer mais vídeos a respeito das convocações da seleção brasileira ao longo desse próximo mês. E a gente quer ouvir de você aí nos comentários. Você levaria ou não levaria o Neymar para a Copa do Mundo? Qual que é a sua opinião? Né? E você acha que o Ancelotti vai levar ou não? Né? Porque é igual a gente falou aqui, eu levaria, mas eu acho que ele não vai. O Rick não levaria, mas ele acha que Vai. o Neymar vai. Então a Então, gente tem essa é, sensação diferente, um feeling diferente. Mas é isso, pessoal. A gente agradece aí. Nos comentários vocês deixam a opinião de vocês. E mais nos próximos vídeos a gente vai se falando. Valeu, pessoal. deem um like, é isso.